Todo homem nasce morto em seus delitos e pecados, fruto da queda humana. Do que se trata isso? Você conseguiria discorrer sobre esse assunto? O que é esse homem completamente depravado? Esse homem do qual não é capaz de por si só fazer aquilo que agrada a Deus. Que você possa entender acerca desses princípios fundamentais da fé cristã, da fé protestante, que emana das Sagradas Escrituras, que possamos avançar em conhecimento do que as Sagradas Escrituras nos dizem. Nós estamos todos os dias lendo 4 capítulos da Bíblia e também meditando nos fundamentos da fé. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 8 da Confissão Helvética, que foi escrita em 1562. No entanto, ela só foi publicada em 1566. Retrata com fidelidade o que as Sagradas Escrituras dizem. Nós estamos agora no artigo 8 e depois nós vamos abordar os 4 capítulos de hoje, que vão abarcar 3 livros: Sofonias, capítulo 3, Ageu, capítulo 1 e 2 e Zacarias. Estamos próximo ao fim da leitura das Sagradas Escrituras. Convido você a estar conosco. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar direct. E sugiro também que vocês vejam os episódios passados para compreenderem do que nós estamos tratando. Bom dia a todos. Vamos então para mais um dia. Da queda do homem, do pecado e sua causa. Olha o que diz acerca da queda do homem. Desde o início, foi o homem por Deus criado à imagem de Deus, em justiça e santidade de verdade, bom e reto. Mas, por instigação da serpente e pela sua própria culpa, ele se afastou da bondade e da retidão e tornou-se sujeito ao pecado, à morte e a várias calamidades, o qual veio ele a ser pela queda, isto é, sujeito ao pecado, à morte e várias calamidades. Tais são todos os que dele descenderam. Ele está abordando aqui o princípio. Lembre-se, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, completamente bom e reto, conforme ele estabeleceu. Ocorre que por instigação da serpente e mediante a sua própria culpa, ele se afasta dessa bondade e retidão do qual foi estabelecida por Deus e torna-se sujeito ao pecado. Ao pecado, à morte e todas as suas calamidades. Então, após a queda, o homem já não consegue fazer o que é bom. A sua natureza está completamente inclinada ao mal. Não há nada que o homem possa fazer de bom por si só, somente Deus operando em seu coração. Para você entender isso, imagina o que é bom. Imagina a bondade. Pode emanar algo ruim da bondade? Você claramente vai pensar que não. E obviamente não se pode. Agora, pode algo bom surgir de algo ruim? Um ser ruim pode emanar algo bom? Naturalmente também não. O bom só pode ser multiplicado pelo bom e o ruim só pode ser multiplicado pelo que é ruim. Ocorre que, sendo nós criaturas, existir um Criador, o Criador opera através de nós, fazendo por ele aquilo que é bom. Não que nós sejamos bons, mas aquilo que é bom emana única e exclusivamente de Deus. Então, todos os nossos atos bons emanam diretamente de Deus. Galego, e pessoas ruins que fazem coisas boas? As coisas boas que são operadas, elas podem ser operadas a partir de uma perspectiva humana apenas. Às vezes as pessoas fazem coisas que são relativamente, aparentemente boas, contudo elas são completamente viciadas em sua maneira de pensar, em sua maneira de agir. E essas atitudes emanam diretamente de Deus, essas atitudes que são boas. Deus, em sua soberania, age através de pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, mas para
organizar o caos aparentemente visível do mundo, de forma que os seus decretos se concretizem. Aquele homem que agiu ali, ele agiu, mas ele agiu para seu interesse próprio. E ele fez o que era bom, mas porque Deus operou em seu coração. Ele agiu segundo as suas próprias consciências, aí ele, por exemplo, para ilustrar tudo que eu disse, um homem pega, ele, ele é, vamos por exemplos reais. Um homem, por exemplo, que vai lá, trabalha no governo e ele desvia uma série de verbas que era da saúde. Daí ele vê um bairro e ele fala assim: Nossa, eu sei que eu desvio aquele dinheiro ali que era da saúde, mas tem muito dinheiro, né? A saúde, mas eu vou ajudar aquele bairro. Daí o homem vai lá: Olha, eu vou construir aqui um hospitalzinho para vocês, para a comunidade. As pessoas vão ver: Nossa, que bonitinho, olha o que ele fez. E esse homem, completamente ruim, ele está fazendo algo que aparentemente é bom aos olhos dos homens. Ele faz aquilo ali, mas para sua própria glória e para às vezes para apagar a a sua, o seu peso na consciência, tal qual um homem que trai ou uma mulher que trai, daí ele começa a agradar o marido para amenizar o que ele fez. Ele tenta, por intermédio de uma atitude boa, apagar uma atitude ruim. Esse daí é o ser humano. Então, essa atitude que aparentemente é boa, e boa somente aos olhos dos homens, diante dos olhos de Deus, Deus sabe por que que ele está fazendo. Ele está agindo daquele jeito, simplesmente para apaziguar a sua consciência, de forma que é Deus que opera no coração dele. Pensa que todas as atitudes boas devem glorificar a Deus. Um homem que está morto, ele não consegue glorificar a Deus. Agora, e um homem que foi regenerado, que após a queda ele é transformado, aí ele consegue ter atitudes que visam a glória de Deus. E também ele não faz isso por si só, ele faz isso porque esse impulso de Deus, esse motor que move todas as coisas, faz com que ele haja de maneira que Deus seja reluzido por intermédio das suas obras. Ele não faz para ser salvo, ele faz porque ele é salvo, porque ele foi regenerado. Então as suas atitudes refletem a natureza do seu Criador. E ele tem clareza disso. Então, tudo que eu faço de bom, o que aparentemente é bom, você já sabe que emana de Deus. Por exemplo, você vai falar assim: Nossa, olha que bonitinho, ele está ali todos os dias fazendo isso. Não, não sou eu, é Deus operando na minha vida, porque talvez meu desejo não fosse esse. E se meu desejo é esse, quem garante que esse desejo que eu tenho no meu coração é para a glória de Deus e não para minha própria glória? Então é mais ou menos nessa questão que você vai conseguir entender do que se trata essa queda, do que se trata é, essa natureza humana. Olha para dentro de si, observe quantas vezes você já fez coisas com interesse. Quantas vezes você já ajudou alguém por interesse? Quantas vezes você já ajudou alguém simplesmente por retribuição? Com peso na consciência, fala: Ixi, essa pessoa aí eu não posso deixar porque ela já fez tanto por mim. Você não agiu de maneira natural, você agiu porque ela fez alguma coisa para você e você se sentiu obrigado a fazer. Esse é o ser humano que deve vasculhar dentro do seu ser e ver essa natureza caída do homem, enxergando apenas aquilo que é de bom, que emana de Deus dentro de nós. Nós devemos olhar para isso e falar assim: Olha Deus operando em mim. Enfim, para vocês terem esse padrão, pelo menos, de referência e conseguirem enxergar essa realidade. Então, depois da queda, todo homem já está completamente contaminado pelo pecado. Continua dizendo acerca do pecado agora de maneira mais específica. Por pecado, entendemos a corrupção inata do homem, que se comunicou ou propagou de nossos primeiros pais a todos nós, pela qual nós, mergulhados em más concupiscências e avessos a todo bem, inclinados a todo mal, cheios de toda impiedade e de descrenças, de desprezo e de ódio a Deus. Nada de bom podemos fazer, e até nem ao menos podemos pensar por nós mesmos. Continua dizendo: além disso, à medida que passam os anos, por pensamentos, palavras. Além disso, à medida que passam os anos, por pensamentos, palavras e obras más, contrárias à lei de Deus, produzimos frutos corrompidos, dignos de uma árvore má.
conforme Mateus 12, 33 e versos seguintes. Por essa razão, sujeitos à ira de Deus, por nossa própria culpa, estamos expostos ao justo castigo, de modo que todos nós teríamos sido por Deus lançados fora, se Cristo libertador não nos tivesse reconduzido. Ou seja, todas as nossas atitudes são más e dignas de condenação. Contudo, Deus não olha mais para a nossa rebeldia, aquele que estamos em Cristo, ele olha para o que Cristo fez na cruz do Calvário, nos resgatando. Isso para aqueles que creem em Cristo, tá? Então essa é a realidade. A primeira realidade daquele que crê em Cristo é ter essa consciência que é um ser completamente corrompido, morto em seus delitos e pecados, de forma que tudo que faz está corrompido por este pecado. E clamar para que Deus opere no seu coração, para que te regenere e possa ser praticado obras que glorifiquem o nome do Senhor. Continua dizendo: morte. Por morte, entendemos não só a morte corpórea, que todos nós teremos de experimentar uma vez por causa dos pecados, mas também os suplícios eternos devido aos nossos pecados e à nossa corrupção. Eis o que diz o apóstolo: estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida justamente com Cristo. Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Nós vamos ver então a clara configuração do que é a morte. A morte é a ausência de Deus. O homem, quando se desliga de Deus por intermédio do pecado, ele está morto. Toda a descendência de Adão morta em seus delitos e pecados, até que Deus opere no coração do homem pecador e gere vida. Você, sem Deus, está completamente morto. A obra pertence a Deus de operar no seu coração, te regenerar, para que você venha a crer, para que você possa ter fé e crer que Deus é seu único suficiente Salvador. Sem isso, não há explicação. Pensa que as crenças não partem desse pressuposto. A única crença que parte do pressuposto que o homem é completamente mau, que não pode ser regenerado senão por Deus, é o protestantismo, é o cristianismo. Somente as Sagradas Escrituras apontam para isso, tá? E ainda assim, dentro do próprio cristianismo, nem todos acreditam dessa forma. Alguns acreditam que o homem não nasceu tão ruim assim. Alguns acreditam que o homem é parcialmente ruim e ainda assim existem coisas boas no homem. Pensa que você não é tão ruim quanto você poderia ser. Essa é a realidade. Você tem potencial para ser muito pior do que você é, mas você não consegue ser melhor do que você é. Você não consegue sozinho, você deve clamar a Deus. Tanto é que o homem não consegue se libertar dos seus vícios. O homem está completamente preso aos seus vícios. Observe que você não consegue ficar sem comer açúcar, você não consegue ficar sem mexer no celular, de ver determinadas coisas. Muitos estão presos à pornografia, muitos estão presos à bebida, ao álcool, à mentira, à vaidade, a milhares de coisas, a milhares de escravidões. O homem está completamente preso. Preso, preso. O homem não consegue deixar a pornografia, não consegue deixar a sexualidade, ele está preso por esses prazeres. Isso daí é o que? Fruto do pecado, a morte que o aprisiona. Somente em Cristo que ele tem essa liberdade. Quando fala que todos os homens nasceram mortos de seus delitos e pecados, é todos em sua totalidade, toda a humanidade. Uma criança que nasceu, ela já está corrompida pelo pecado. Ele já é fruto de uma semente de pecado. Somente Deus operando naquele coração para que ele seja transformado. Nossa, Galego, mas a criancinha é tão bonitinha, tão bela. Você conhece algum planeta, algum lugar, algum ambiente dentro do cosmo que existe uma sociedade perfeita? Você não conhece. Por quê? Todas nela imperam o mal que já vem inerente dessa semente. Você não conhece um pai e uma mãe boa que geraram um filho bom, que geraram uma família, uma sociedade boa, porque somos todos maus, corrompidos. Então, nós não olhamos para ninguém de maneira diferente. O cristianismo olha para todos de maneira igual. Todos nós somos miseráveis pecadores que carecemos de um Deus. Por isso que as pessoas olham para o cristianismo e imaginam, nossa, não, o cristianismo é muito radical, o cristianismo é isso, aquilo, vocês excluem. O cristianismo não exclui ninguém.
Muito pelo contrário, ele inclui muita gente, mas todos aqueles que são incluídos são aqueles que vivem de maneira exclusiva, exclusiva para a glória de Deus. É certo aquilo que Deus diz que é certo e errado aquilo que Deus diz que é errado. Não somos nós que excluímos alguém, são elas próprias que não estão vivendo aquilo que é determinado por Deus. E aquilo que é determinado por Deus também é conduzido por Ele para que nós possamos viver de maneira que Ele seja glorificado, porque nós pertencemos ao seu corpo. Então, traduzindo isso, é como se um corpo ele começasse a, a mexer e se desenvolver de maneira cada vez mais plena, tal qual o nosso corpo natural. Você vai, é, você machucou, por exemplo, uma mão, você tem que ficar com a mão engessada e daí ela está sem movimento. Imagina que é um homem que agora entrou no corpo e ele não consegue se movimentar perfeitamente. Ele é um dedo, por exemplo. O dedo estava quebrado e ficou aqui, ó. Depois ele foi engessado. Depois de muito tempo parado, ele vai e começa a, a se mexer. Ele começa a se mexer, tirou a tala, tirou o gesso, ele começa a se mexer com dificuldade. Esse é o movimento natural do dedo. E ele naturalmente ele vai entrando nesse processo, da mesma forma que no corpo. A pessoa que crê em Cristo, ela vai passar por essa transformação, por essa metamorfose, e ele vai entender o que ele é em Cristo Jesus. Os seus desejos serão completamente dispensados, e você aos poucos vai começar a viver essa natureza. Você vai ver que não faz parte mais de você. Você fazia determinadas coisas antes da sua vida, que quando você voltar para lá, você fala assim, não faz mais sentido. Não faz mais razão eu fazer determinadas coisas, não faz mais sentido eu falar determinadas coisas, não faz mais sentido eu olhar para determinados lugares, não faz mais sentido eu pensar determinadas coisas. Então você ocorre essa transformação que é gerada por Deus, que vocês possam compreender do que se trata isso. Nós vemos aqui então até agora a queda do homem do pecado e essa morte que só pode ser reconduzida à vida por intermédio de Deus. Continua dizendo: pecado original, os pecados atuais. Reconhecemos, portanto, que há pecado original em todos os homens. Reconhecemos que todos os outros pecados que destes provêm são chamados e verdadeiramente são pecados. Qualquer que seja o nome que lhe seja dado, pecados mortais, veniais, ou mesmo aquele que é chamado pecado contra o Espírito Santo, que nunca é perdoado. Marcos 3:29 e João 5:16. Confessamos também que os pecados não são iguais, embora surjam da mesma fonte de corrupção e incredulidade. Alguns são mais graves que outros. Como disse o Senhor, haverá mais tolerância para Sodoma do que para a cidade que rejeita a palavra do Evangelho. Mateus 10, verso 14 e 11 e 20. Observe, então, que todos esses atos pecaminosos, eles são fruto da natureza humana caída. Quando ele trata desses pecados, existe essa gravidade de pecado, por óbvio. Mentir não é a mesma coisa que você matar alguém. As consequências são completamente diferentes. Ah, uma mentira, uma traição, uma glutonaria, um adultério, uma vaidade, um orgulho, sempre surtem diferentes, mas pensa que nós somos condenados pelo mínimo dos pecados. O mínimo do pecado já gera a morte, mas a consequência na nossa vida e no mundo são completamente diferentes. São completamente diferentes. Pensem muito a respeito disso, porque algumas pessoas não se conformam com isso. Você vai falar de Deus para alguma pessoa que não crê, ela olha e fala assim: mas como isso? No céu vai habitar uma pessoa que matou milhares de pessoas e uma pessoa que simplesmente foi e roubou um pirulito na vendinha quando era criança ainda. Você não habita o céu por conta do seu mérito, do que você fez aqui. Você habitará o céu por conta de Cristo que te salvou. Então, o mesmo Cristo que escolheu salvar um homem que roubou um pirulito na vendinha é o mesmo Cristo que escolheu salvar o homem que matou milhares de pessoas. Por quê? Porque Deus assim quis. Ele não fez acepção de pessoas, ele não salva alguém por conta do que o ser humano faz, mas por conta do que ele é. E ele escolheu salvar pecadores que agora reconhecem que são pecadores e clamam a esse Deus que pode salvar. Não só pode, como efetivamente salva. Que vocês possam ter essas compreensões e também entenderem a gravidade do pecado. O mínimo de pecado gera o máximo de destruição na sua vida.
Claro que na nossa vida natural eles não geram o mesmo resultado. É completamente distinto o pecado do, do adultério pro de um assassinato, tá? É completamente distinto. Da mesma forma que é distinto o pecado de uma glutonaria para um, para uma fofoca. Cada um vai gerar uma consequência, mas todos geram morte dentro de nós. Todos os pecados geram morte dentro de nós. Pensem acerca desses pecados. Quais são os pecados que você talvez tenha praticado e você não tem notado, tem se tornado comum na sua vida? Se bem que o pecado já é muito mais comum do que a gente imagina na nossa vida. Somente Deus operando em nós para que possamos enxergar essa natureza pecaminosa. A intenção de quando retrata esses pecados é para que a gente possa se autoexaminar e ver a maneira correta de glorificarmos a Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. E ele operando em nós, nós seremos libertos. Galego, então eu tenho que esperar ele operar em nós? Não, você é chamado a uma responsabilidade. Você já sabe, você foi advertido aqui que você tem mentido? Para de mentir. Como? Eu não consigo. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor, Senhor, me faça parar de mentir. Não quero viver desse jeito de mentira. A mentira é o que mais preponderante em todos os pecados, tá? A maioria dos pecados são derivados da mentira. A maioria dos pecados, eles envolvem a mentira. A mentira é o que todos nós fazemos. O orgulho faz parte da mentira, você vai ver isso daí. A vaidade faz parte da mentira. Ela emana de uma mentira que contamos para nós mesmos. A mentira que distorce essa realidade. Então se depare com a verdade. Fala, Senhor, faça com que a verdade penetre no meu coração. Seja verdadeiro, seja verdadeiro. Se depare com a essência de todas as coisas. O que vale é o que é a verdade. A mentira deve ser jogada fora. Que o pecado não mais seja seu alicerce. Continua dizendo agora acerca das seitas. Condenamos, portanto, todos os que ensinaram o contrário disso, especialmente Pelágio e todos os pelagianos, juntamente com os jovianos, que com os estoicos consideravam todos os pecados como iguais. Em toda essa questão, concordamos com o Santo Agostinho, que das Escrituras Sagradas extraiu seu ponto de vista e por elas defendeu. Mas ainda condenamos Floriano e Blasto, contra quem escreveu Irineu, todos os que fazem Deus o autor do pecado. Observe que nós, mais uma vez, nós estamos retratando aqui pessoas de outra época. Essas tradições, esses pensamentos, eles ainda são preponderantes, como eu sempre disse. Quando você entender esses nomes que são tratados aqui, vocês poderão pesquisar a respeito deles e ver do que eles falaram. Nós já abordamos cerca de Pelágio, onde nós vimos Augustinho confrontar essa realidade. O Pelágio, que viveu ali aproximadamente no século 4 e 5, tá? Se você enxergar o que ele pensava, você vai ver que é muito natural com o que o homem pensa. Você vai ver que o homem podia obedecer a Deus, ele falava pelo seu esforço próprio. Era mais ou menos isso que ele pensava, tá? Que o pecado de Adão ofendeu somente a ele e não se estendeu a toda a humanidade de forma alguma. Ele não entendia que nem nós falamos aqui, que, que todo homem nasce corrompido a partir de Adão. Ele nascia que o homem nascia inocente e livre. Daí você vai ver uma série de pensadores, até mesmo modernos, que pensam muito parecido com ele, até mesmo pastores, líderes, eles no final ensinam essa doutrina pelagiana. Algumas pessoas entendem como semi-pelagianismo, que o homem não nasceu morto por completo, mas existe coisas boas ainda dentro dele. E daí já desembocou uma série de outros pensamentos. Então, quando fala referente a outros homens, é só esses pensamentos antigos que ganharam agora novas roupas. Perfeito? Entendeu isso ou não? Vocês devem sair daqui com a certeza de que o homem é completamente pecador e o homem não pode ir até Deus se Deus não atrair. Agostinho defende isso de maneira maravilhosa. Agostinho de Hipona, algumas pessoas conhecem como Santo Agostinho também, é um dos grandes pensadores. Até mesmo dentro da filosofia ele é muito respeitado, tá? Dentro da filosofia, um campo
que é muito secular, eles ainda respeitam Agostinho de maneira incomum, assim. As pessoas que vão estudar filosofia, que não tem nenhuma crença, eles se deparam com Agostinho e começam a ficar impressionados diante das suas argumentações, que são belas e vale a pena ser depois meditado. Então, pesquise acerca disso, tá? Os outros não tão preponderantes, então não vale a pena ficar mencionando, porque no nosso tempo eles já não, embora seus ensinos ainda sejam existem ensinos bem semelhantes, não compensa o tempo gasto agora explicando. Continua dizendo: Deus não é o autor do pecado, e até onde se pode dizer que ele endurece? Diz assim: está claramente escrito: tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Aborreces a todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. Salmo 5 verso 4. E de novo, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Além disso, há em nós suficiente pecado e corrupção, não sendo necessário que Deus em nós infunda uma nova ou ainda maior depravação. Quando, portanto, se diz nas Escrituras que Deus endurece, segue e entrega uma disposição reprobadamente, deve-se entender que Deus o faz mediante um justo juízo, como um juiz vingador e justo. Finalmente, sempre que na Escritura se diz ou parece que Deus faz algo mal, não se diz por isso. Não se diz por isso que o homem não pratica o mal, mas que Deus o permite e não o impede, segundo o seu justo juízo. Aqui é muito importante ressaltar essa questão, tá? Por quê? Você vai ver durante as Sagradas Escrituras, nós estamos vendo, terminando já as Sagradas Escrituras, Deus emitir juízo de Deus ali, determinando, decretando a morte de uma população inteira. Quando acontece isso, inevitavelmente o homem fala assim: não, mas matar é ruim. Se Deus matou, Deus é ruim. Não se trata disso. Olha como que ele define de maneira muito primorosa. Finalmente, sempre que na Escritura se diz ou parece que Deus faz algo mal, não se diz por isso que o homem não pratica o mal, mas que Deus o permite e não o impede, segundo seu justo juízo, que poderia impedi-lo se o quisesse, ou porque ele transforma o mal do homem em bem, como fez no caso do pecado dos irmãos de José, ou porque ele próprio controla os pecados, para que não irrompam e gracem mais largamente do que convém. Ele está dizendo o quê? Que, de certa forma, aqueles homens, eles agem livremente conforme as suas próprias corrupções. O que acontece é que Deus os entrega ao seu modo de agir, de maneira que ele não interfere para que esses homens, agindo conforme sua própria natureza maligna, ainda assim cumpram os decretos de Deus. Então é como se um pai vê o filho fazendo alguma coisa errada e você sabe que se ele fizer determinada coisa errada, ainda vai sair uma lição dali ou você pode extrair algo valioso para a vida daquela criança. Por exemplo, você sabe que seu filho tem uma tomada ali perto e você olha e fala assim: meu, tem a tomada, ele não pode pôr o dedo ali. Se ele colocar o dedo na tomada, ele vai tomar choque. Você coloca um móvel ali, você coloca aqueles negocinho, aquele plugzinho de focinho de porco ali para não encostar. Você faz milhares de coisas. Só que a criança é terrível. Ela vai, na hora que você vê o sofá tá longe, o negocinho já. Ele tá tirando o plugzinho. Você fala: menino, você vai tomar choque. Daí você vai lá e coloca tudo de novo. Você coloca o sofá, você coloca o móvel, daí você coloca uma coisa mais resistente ainda ali. Na hora que você vê, de novo ele faz a mesma coisa. Depois, no outro dia, você vê, fala assim: de novo você fazendo isso. Daí chega uma hora e você fala assim: meu, eu sei que esse choque não vai matar. Então deixa ele ver o poder desse choque. Porque decorrente disso eu vou ver que mais daqui a pouco ele não vai mais fazer de novo, porque ele vai sentir na pele o que, que é esse, esse seu desejo. Então segue mais ou menos essa linha e essa lógica, tá? Então continuemos. Chega uma hora que ele chega aí e faz para que as coisas aconteçam. Quando ele menciona José, lembra de José, de Gênesis 50:20, que quando José, depois de virar governador do Egito,
o seu pai morre e os irmãos dele ficam com medo e falam: pronto, agora José vai nos matar. Ele fez aquilo por conta dos nossos pais. Daí ele ainda menciona, fala assim: vocês almejaram me fazer o mal, mas Deus transformou tudo isso em bem. Ainda que o homem faça o mal, Deus transforma aquilo que é mal em bênção. Deus sabe a maneira como age e ele é soberano, agindo sobre todas as coisas, porque senão ele não poderia ser Deus. Continua dizendo. Santo Agostinho escreve em seu Enchiridion. Eu não sei qual obra é essa, tá? Eu não tenho conhecimento dessa obra e eu não fui pesquisar acerca disso. De modo admirável, é inexplicável, não se faz além da sua vontade. Aquilo que contra a sua vontade faz. Olha, isso daqui vai explodir sua mente, tá? Isso daqui vai explodir sua mente. Quando eu li isso, eu fiquei meditando muito tempo, muito tempo. Olha que está dizendo. Tenho certeza que sua mente vai bugar com isso. De modo admirável, inexplicável, não se faz além da sua vontade aquilo que contra a sua vontade faz. Conseguiu captar a mensagem do que está escrito aqui ou não? Mais uma vez, de modo admirável e inexplicável, não se faz além da sua vontade aquilo que contra a sua vontade faz. Pois não se faria se ele não o permitisse. E, no entanto, ele não o permite contra a vontade, mas voluntariamente. O bom não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo onipotente, pudesse do mal fazer o bem. E é isso que ele faz. Depois pegue esse trecho e leia. É, é muito louco pensar nisso. É muito louco pensar nisso. Para você desencadear essa linha de pensamento, é, no final das contas, nós fazemos sempre a nossa vontade. Sempre. Ainda que coagidos, o que é coagidos? Forçados, mas no final nós fazemos nossa vontade. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem esdrúxulo. Eu lembro que na faculdade de Direito sempre acontecia isso, tá? As pessoas viam e os professores colocavam exemplos assim que eram pitorescos, daí você olhava e ficava, nossa, que cabuloso. Daí isso ficava muito marcante. Mas, para você entender, por exemplo, chega e uma pessoa fala assim, ó, seguinte, se você não emagrecer 20 quilos em um mês, eu vou matar sua mãe. Olha que interessante. Se você não emagrecer 20 quilos em um mês, eu vou matar sua mãe. Imagina que é uma pessoa obesa, que estava ali num estágio terrível a vida inteira, e daí ela se depara com um homem maluco que fala isso para ela. Essa pessoa sabe que esse homem é maluco e se de fato ela não emagrecer, ela faz. Ou seja, ela nunca quis emagrecer. Ela está fazendo contrário à vontade dela. Ela foi coagida, mas no final das contas, ela é coagida a fazer aquilo que ela quer. O que que ela queria? Ela não queria emagrecer. Ela queria salvar a mãe dela, mas ainda assim ela teve que fazer algo que era contrário à vontade dela, mas ela estava fazendo no final a sua própria vontade. Conseguiu entender ou não? O que que era a própria vontade dela? Preservar a sua mãe. Ela não queria emagrecer. Ela nunca quis, mas aí ela age contrário à sua vontade, mas ainda assim ela faz aquilo que ela quer. Porque ela poderia, ou a mãe dela morrer, ou não. E contrário à sua própria vontade, ela ainda agiu conforme a sua vontade mais íntima. Depois, parem para pensar nesses assuntos. Vocês vão ficar completamente bugados, assim. Vocês vão ver o quanto nós somos escravos mesmo. E quanto nós, no final das contas, só fazemos aquilo que nós queremos. Por exemplo, ontem eu estava até pensando sobre isso. Você fala assim, vamos usar esse exemplo de emagrecimento. Você quer emagrecer? Coloque aí. Quem quer emagrecer? As duas coisas. Emagrecer e ganhar dinheiro. Porque todo mundo quer isso, né? Emagrecer e ganhar dinheiro. Todo mundo vai querer. Coloque aí. Clica no coraçãozinho para você não precisar escrever nada. Só clica no coraçãozinho, você quer emagrecer e ganhar dinheiro. Vai ver que o coraçãozinho já aparece. Naturalmente, todo homem deseja isso. Todo homem busca um corpo melhor. Todo ser humano busca um pouco o corpo melhor. E todo mundo diz querer isso. Mas você vai ver, suas atitudes não querem isso. Suas atitudes não querem isso. Você só diz que quer. A sua palavra fala, mas as suas ações são completamente contrárias ao seu querer.
Você fala que quer emagrecer, mas você continua se alimentando mal. Você fala que quer ganhar mais dinheiro, mas você não está disposto a estudar mais, a trabalhar mais. Então, no final das contas, o que nós queremos, nós oramos por milagres, não por ações que vão nos levar a isso. Deus pode fazer isso daí? Você nunca viu um milagre de Deus acontecer da pessoa acordar 20 quilos mais magro. Você vê milagre de perna crescer, mas você nunca viu a pessoa acordar 20 quilos mais magro de um dia para o outro. E olha que é possível perder 20 quilos em um dia, tá? 10 quilos em um dia é muito possível. Lógico, você não vai, é um processo, tá? Eu falo isso como um atleta que já tive que perder muitos quilos em um dia. Mas isso é perfeitamente possível. Mas você não vê esse tipo de coisa acontecer. Porque isso daí demanda processo. Então as pessoas, elas querem o resultado, mas não querem o processo. No final das contas, você está vivendo aquilo que você quer. Olha que loucura. Instintivamente. Não, não queria isso para mim. Não, você quer, porque você não está disposto a fazer o diferente. Enfim, é um assunto filosófico, mas que deve ser muito pensado. Vou mais uma vez dizer aqui, de modo admirável, inexplicável, não se faz além da sua vontade aquilo que contra a sua vontade faz. Pois não se faria se ele não o permitisse. E no entanto, ele não o permite contra a vontade, mas voluntariamente. O bom não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo onipotente, pudesse do mal fazer o bem. É isso que ele diz. Daí já aborda aquela questão que eu falei do bem e do mal. Em algumas obras, na obra de Confissões dele, ele aborda muito essa questão do bem e do mal, e alguns pensamentos meus também creio que são derivados do que ele pensa. Preste muita atenção quanto a isso, tá? Continua dizendo a última etapa aqui. Questões curiosas. As demais questões, tais como se Deus quis que Adão caísse, ou se incitou a queda, ou porque não impediu a queda e outras semelhantes, nós a reconhecemos como curiosas. Olha que interessante. Por quê? Existe um debate muito grande, tá? Depois vocês podem pesquisar a respeito, tá? Acerca disso. Da queda de Adão. Se Deus decretou a queda de Adão, se não decretou, se ele quis que caísse, se ele não quis que caísse. Daí você vai ver se o homem é infralapsariano ou supralapsariano. Depois pesquisem sobre esses termos e vocês compreenderão se o pecado como o pecado age em nós. Vocês vão conseguir entender se antes da queda, depois da queda, é, são debates acadêmicos que nunca chegam à conclusão, mas olha como está aqui. As demais questões está aí como se Deus quis que Adão caísse, ou se incitou a queda, ou porque não impediu a queda e outras semelhantes, nós a reconhecemos como curiosas, salvo talvez se a impiedade dos heréticos ou de outros homens grosseiros nos leve a explicá-las também, com base na palavra de Deus, como frequentemente o fizeram os piedosos doutores da igreja. Sabendo que o Senhor proibiu o homem de comer do fruto proibido e puniu sua transgressão, sabemos também que as coisas que se fazem não são más com respeito à providência, à vontade e ao poder de Deus, mas com respeito a Satanás e à nossa vontade que se opõe à vontade de Deus. Nós não mergulhamos onde nós não encontraremos resquícios bíblicos para isso, nós nos conformamos com aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Nós temos muito clara essa queda do homem, o homem completamente pecador, um homem que não se submeteu à palavra de maneira que nós clamamos a Deus para que Ele nos mude e nos transforme, para que possamos agir conforme a sua soberana vontade. Espero que vocês tenham entendido todas essas questões, abordei algumas questões de cunho filosófico também aqui, mas eu tenho certeza que isso fará com que você pense. A questão de tudo é você pensar. Perfeito? Vamos para cima que eu tenho que sair. Agora vamos para os 4 capítulos de hoje. Vocês vão terminar o capítulo 3 de Sofonias. O capítulo 3 de Sofonias é maravilhoso. Leia com bastante atenção. Você vai ver acerca dessa redenção. Depois dessa rebeldia de Jerusalém. Verso 1. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. O tempo inteiro fala de Israel como essa cidade completamente rebelde. Então, retrata o homem nessa sua natureza caída. Então, imagina que o homem não pode ir até Deus e Deus se faz carne humana e vem resgatar o homem. Ele menciona que os profetas eram mentirosos, arrogantes,
você vai ver que depois tem essa promessa de redenção. Verso 9: Então purificarei os lábios dos povos para que possam se reunir e adorar o Senhor. Lembre-se que essa purificação vem do Senhor, não de uma expansão de consciência. Você ficando mais inteligente não fará com que você glorifique mais a Deus. Continua dizendo, nos versos finais, no verso 20 de Sofonias capítulo 3. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei a honra e reconhecimento em todas as nações da terra, e restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. A promessa de restauração, a promessa que culmina na morte de Cristo, que é a grande revelação. Lembre-se que tudo isso estava apontando para Cristo. Cristo já morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos essa certeza. Ele agora habita em nós, nós somos seu corpo. Representamos a sua igreja porque ele nos chamou da morte para a vida. Creia nisso. Quando você ler essas passagens, que vocês possam compreender acerca dessas questões. Agora, os dois capítulos de Ageu, leiam com bastante atenção. Pensa que ele profetizou apenas 4 meses, tá? Se você for ver o tempo aqui de profecia, são 4 meses que estão atreladas a Esdras e Neemias, que é o período pós-exílico, depois de 500 e 586, vocês vão ver essa questão do período pós-exílio. 722, o primeiro exílio assírico, depois 586, o, o exílio babilônico, a concretização, porque são 3 etapas que nós falamos já acerca disso, e ali já estava neste período de reconstrução, cerca de 520 a 516. Era esse período, e você vai ver que ele já era de idade. Você lendo ali os textos, vocês vão ver que a idade dele já era um pouco mais avançada. É muito interessante. Leia com bastante atenção. Você vai ver que o povo não estava ligando muito para as coisas de Deus. Eles já tinham voltado, regressado do, desse período, e eles estavam ainda caminhando de maneira lenta. Depois, a construção do templo que se deu de 520 até 516, tá? Então, olhe com bastante atenção, faça essas conexões com Esdras e Neemias, e vocês verão, capítulo 5 mais ou menos, de Esdras, tem bastante questões quanto a isso. Leia com bastante atenção e vocês poderão ver. Olha que interessante, né? Tá lá atrás essas partes, e essas partes têm íntima conexão. Vocês vão ver os 3 livros, os 5 livros período pós-exílico. Os 3 últimos que nós vamos ler agora: Ageu, Zacarias e Malaquias, Esdras e Neemias, tá? Ele ordenando, chamando para reconstruir o templo. Você vai ver essas 5 visões dele, né? Essas 5 mensagens proféticas, depois a obediência, de maneira que eles deveriam estar ali completamente obedientes ao que Deus havia estabelecido, determinado para eles. Vai falar acerca de ânimo depois no capítulo 2. Você vai ver no comecinho falando disso. Depois, os benefícios de ser obediente, do verso 10 em diante até o 18. E terminando na quinta mensagem dele, as promessas que ele faz, que é como se fosse estabelecendo essa segurança diante daquilo que iria acontecer. Deus estabelece essa reconstrução que também apontaria para Cristo. Algumas pessoas olham essa questão do verso 9 do capítulo 2, diz assim: a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Embora estivesse apontando para este templo, ele estava apontando para o verdadeiro templo, que é Cristo Jesus, a glória da segunda casa. Cristo, o verdadeiro templo de Deus, habitando entre nós, e agora nós fazemos parte deste corpo, inseridos em Cristo Jesus por conta da sua morte. Algumas pessoas olham e deturpam completamente esse versículo, né? Que quando acontece alguma coisa, você mudou de emprego, fala: a glória da segunda casa será melhor que a primeira. Daí você já está no 10º emprego e ainda estão repetindo isso. Depois vão para Zacarias, penúltimo livro da Bíblia. Zacarias, que tem 14 capítulos, então vai ser bem rápido também. Já estamos quase terminando a leitura anual.
Zacarias, o nome é muito interessante porque ele diz Jeová se lembra. Esse é o significado do nome. Então, ele profetizou aqui durante um tempo maior. Ele teve cerca de 2 anos de ministério e foi contemporâneo também com Ageu. Pensa que um estava tratando de questões práticas e Zacarias estava tratando de questões de cunho mais espiritual quanto às suas profecias. Algumas pessoas têm como um apocalipse do Antigo Testamento. Então, naturalmente, tem muitas mensagens ali que são alegóricas e não literais. Leiam com bastante atenção, prestem atenção acerca disso. Aqui vocês vão ver a questão desses períodos de tempo de 70 anos, daí vocês vão conseguir enxergar quando que foi estabelecido esses 70 anos de exílio. Algumas pessoas entendem que é do período de destruição do templo, outros já oram a partir do primeiro exílio. Por exemplo, o o exílio babilônico, quando você vai ver 586, a construção do templo, 516. Daí você vai conseguir computar esses 70 anos, para você entender o que eu estou dizendo. Algumas pessoas usam outras formas também de datação. O primeiro exílio babilônico, daí eles vão até outras marcas. Então eles vão computando isso daí de forma diferente, mas é apenas questões teológicas. Não fiquem muito presos a isso ainda nesse início. Leiam com bastante atenção tudo o que está escrito. Prestem atenção. Algumas coisas são bem claras, embora as palavras sejam aparentemente complexas, com o tempo vocês vão conseguir entender. Vocês vão ver aqui no final do capítulo 1, a partir do verso 18, onde ele menciona acerca dos 4 chifres e 4 ferreiros. Vocês já passaram por essas questões, vocês vão ver os reinos preponderantes da época, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia, que são tomados quando esse chifre. Lembra que eu já até utilizei essa questão de chifre, como que é utilizado, do que se trata o chifre como objeto de poder. Então, prestem muita atenção quanto a isso, leiam e que o Espírito Santo ilumine seu entendimento para que você possa crer, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. É isso. Continue. Amanhã nós abordaremos do capítulo 2 ao 5 e seguiremos adiante. Um dia de cada vez, para a honra e glória do Senhor. Desejo que vocês tenham uma excelente semana, que o nome do Senhor seja glorificado, que em tudo vocês rendam glórias ao Senhor. Peço para que o Espírito Santo penetre seu coração e você possa viver de maneira que ele seja exaltado. Que o nome do Senhor seja luz na sua vida, que essa semana seja repleta da sua presença. Amanhã, não se esqueça, 20 horas nós cultuamos ao Senhor. Convido vocês, nós estamos no livro de Romanos, convido vocês a estarem conosco. Estejam lá também, quem for de São Paulo. É isso. E amanhã, se vocês não forem também, 5h59 estaremos aqui, se assim Deus permitir, para honra e glória do nome dele. Tamo junto, um beijo no coração. Fui, até amanhã.